Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado de aleluia. E tem um convidado especial aqui, meu companheiro, meu amigo, meu irmãozinho, Marco Vasconcelos, sabe muito de Vasco da Gama também. E a gente vai bater um papo a respeito desse momento do Vasco. Fez hoje jogo-treino 3-0 em cima da equipe do Resende. Maurício Barbieri pediu para que a escalação não fosse divulgada. Ele já está pensando no sábado que vem, dia 15, às 9 da noite, no jogo com o Galo lá em Belo Horizonte. Né? Então vamos falar muito sobre este Vasco, a preparação com um cara que conhece bastante e vai nos ajudar a trazer mais informações também. Tudo isso depois que você se inscrever no canal, não é isso, Marco? Isso aí, tem que se inscrever. Compartilhar, dar o like, fazer tudo isso. Tem que dar aquela moral, né? Você vai fazer um canal para você ou não vai? Em breve, Opa, em breve. Olha aí. Estamos em estudos. Bacana, quero participar também, quero me inscrever no canal do Marco Vasconcelos, assim que ele tiver o canal dele, faço questão de divulgar aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, inscrição está passando aí embaixo, esse vermelhinho, dá o joinha, como ele disse, para fortalecer o nosso trabalho e compartilhar entre os amigos, que é importantíssimo, porque você compartilhando, mais gente assiste, mais gente se inscreve, e aí o YouTube entende que o nosso trabalho é legal, tá certo? Depois da vinheta, eu volto. Legal, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Pois é, antes de trazer o Marco Vasconcelos falando do Vasco da Gama aqui junto com a gente, eu quero falar do trabalho da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista que faz um trabalho excepcional com a sua equipe em harmonização orofacial. Mas o que é isso? É o seu sorriso muito mais bonito. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais e faça contato com a sua equipe em Goiânia, viu? Telefone 62 999 55 2392. O telefone está aí na tela para aquele contato. Doutora Camila Paz, uma ótima Páscoa para a senhora e também para toda a sua equipe. Nosso respeito e nossa admiração também. Marco, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Voltou das férias? Voltei. Com a bateria recarregada, né? Você foi para Guarapari? Foi, Espírito Santo. Fiquei lá as férias inteiras, né? Tinha algum mineiro lá? Muitos. Tem mais mineiro em Guarapari do que capixaba. Porque carioca nem se fala, mas tem mais mineiro do que capixaba, com certeza. Agora, eu sou um dos poucos mineiros que não conhece Guarapari, não conhece Vitória. Então já está convidado para conhecer. Mas é um lugar maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço. Né? Praias lindas. Né? Nós temos muitos ouvintes da Super Rádio Tupi, temos muitos torcedores dos clubes do Rio de Janeiro. Aliás, o Espírito Santo vive o futebol carioca. Sim. Até porque o futebol do Espírito Santo há muito tempo né, numa queda muito grande, mas ainda tentando ali se reerguer, tentando se recuperar. Mas a torcida é grande, principalmente aqui dos clubes do Rio de Janeiro. E falando de Vasco, a gente nem tem o que dizer, né, Wellington? Porque o povo capixaba, o Espírito Santo também é Vasco, né? E o Espírito Santo sempre deu grandes jogadores para o Vasco, né? Giovani, Carlos Germano, Acácio. Verdade, Giovani é um ícone, né? No Espírito Santo, ele mora em Vila Velha hoje. O Sávio Flamengo, né? Sávio Flamengo, também. E Real Madrid. Mas o Giovani foi, sem dúvida, a maior dessas estrelas aí que você citou. Carlos Germano também, uma figura muito querida lá no Espírito Santo. O Giovani em Vila Velha. Eu tive a chance de fazer 2 pré-temporadas com o Vasco, lá em Vila Velha, na Praia da Costa, exatamente ali. Inclusive fui lá, né, nessas férias, na praia, porque sem dúvida é muito bonita. E o Giovani estava a todo instante presente, até porque na época o presidente era o Roberto Dinamite. Sim. E eles eram muito amigos, né? E o Giovani deu todo o suporte ao Vasco e participou de toda essa pré-temporada lá em Vila Velha. E você me fez lembrar agora do Luciano. Luciano foi meio-campo do Vasco nos anos 90. Ele era lá de São João de Meriti. Hoje é professor, ele tem uma escolinha de futebol no Espírito Santo, lá em Vitória, no Espírito Santo. Mandar um abraço para o meu amigo Luciano. Tive o prazer de conhecê-lo ainda na base do Vasco. Era um lourinho, você lembra dele? Lembro. Jogava com a 10? Lembro. Né? E hoje faz um belo trabalho, inclusive o time dele disputa a Copa Gazetinha, que é uma Copa famosíssima e sempre revelando jogadores. Sim, tem a Copa São Paulo e essa Copa Gazetinha também é bem famosa lá no Espírito Santo, tem a tradição muito grande no futebol. Infelizmente, de um tempo para cá, a gente não tem nenhum clube capixaba
despontando no cenário nacional. Del Aranha, nosso comentarista aqui na Rádio Tupi, trabalhou lá no Espírito Santo como treinador, né, e conhece também aquela terra lá. Sem dúvida é um local muito interessante para a gente sempre abordar. Né? O que você comeu de bom lá? Muqueca, peixe, camarão, lula, tudo. Pode parar. Vamos falar de Vasco. Fora a praia, né? A praia é maravilhosa. Todas. Vem cá, ô Marco, o Vasco não passou na Copa do Brasil. A SAF entende, o Conselho de Administração entendeu que foi o grande fracasso desta administração do Vasco, que não pode ser diferente, não só na questão... Me permita colocar, você pode me ajudar aqui, na questão moral de ficar fora na segunda fase, perder dentro de casa, e além do din-din, que agora é clube empresa, amigo, perdeu 25 milhões por baixo. Uma coisa levava a outra, né, Wellington? A verdade é essa. Além de você ter uma questão esportiva avançada, numa competição que é mata-mata e com uma possibilidade até maior, né? Quem sabe de um título, por que não sonhar assim? A gente sabe que é bem difícil, até pela disparidade. O Paulo Brax hoje disse que a projeção que eles faziam, até de faturamento e tudo, era até as quartas de final. Então, quem chegar nas quartas, chegando nas quartas, já ia para a semi, já podia beliscar ali pelo menos uma decisão e tinha uma chance. Além dessa questão financeira, o que é muito ruim nesse primeiro ano de SAF, né? E isso sempre é colocado em pauta. Obviamente foi alvo aí das reuniões da SAF desde o ano passado, desde que ela tomou o controle do futebol do Vasco. Então precisa também de retorno, precisa de renda, né? Durante a temporada, não só investimento que é obrigatório, até pelo contrato que é feito. Então, sem dúvida, no Campeonato Carioca, se você for levar em consideração, claro, caiu na semifinal, poderia ir à final. O Vasco teve, a gente pode até fazer essa pesquisa depois, um rendimento muito bom e muito melhor do que nas outras edições, porque chegou na segunda posição na primeira fase, na Taça Guanabara, né? Há algum tempo isso não acontecia. Eu não lembro, pelo menos, da última vez que o Vasco conseguiu ser segundo colocado na primeira fase. E outra coisa, em cima, muito bem colocado por você, encarando quem já estava pronto, como Flamengo, Fluminense e Botafogo, e até com ótima desenvoltura. Sim, fez um bom jogo contra o Fluminense, perdeu, é bem verdade, faltou alguma coisa, senão não perderia. Venceu o Flamengo na primeira fase, venceu o Botafogo, e depois na semifinal caiu em 2 jogos para o Flamengo. Mas assim, a primeira fase do Vasco acho que até foi acima da expectativa da própria SAF, do próprio pessoal da direção do clube. O ponto fora da curva aí nesse semestre, né, inicial do Vasco foi realmente a eliminação na Copa do Brasil, como você citou. Bem, a gente tem muita gente criticando torcedor, hoje formador de opinião, comentaristas de rádio, televisão, né, colunistas, acha que a SAF não fez o trabalho dela até agora, que o moço lá da 777 não botou o dinheiro ainda, tem que botar mais dinheiro. O que o Marco Vasconcelos fala? Eu acho que é simples para mim. Tem que cobrar, óbvio. Sim. Até porque tem uma necessidade de retorno, tem um investimento. Você entregou o futebol para uma empresa e com uma promessa de investimento, de uma melhoria, não só na questão financeira, mas na questão estrutural. Mas acho que a gente pode dar mais um tempo, né? A gente teve tanta paciência. A gente, que eu digo, né, os clubes que tiveram administrações amadoras, né, aquele antigo associativo, né, aquele outro modelo. E esses clubes, essas associações tiveram tanta paciência para aguentar esse tempo todo, de várias bobagens que foram feitas, e agora a gente, com menos de 6 meses, já vai decretar que a SAF não presta, não vai ter tanta paciência, vai ter paciência 0 com a SAF, ou 1, né, o nível 1. Hoje nós estamos no 8º dia do mês de abril. Exatamente. Ainda. Então acho que assim, eu acho que é meio contraditório você ter muita paciência nesse tempo todo com essas administrações que foram péssimas dos clubes. Claro, e aí o torcedor, né, que é mais conservador pode lembrar, mas essas associações fizeram os grandes clubes, os clubes serem grandes, ganharem títulos. Mas especificamente para Vasco e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, ultimamente esse modelo não deu certo, muito pelo contrário. O modelo afundou os clubes, essa é a verdade. Se os dirigentes lá atrás contribuíram para os títulos,
de um passado recente para cá, eles contribuíram para a vergonha, para o vexame dessas equipes, com rebaixamentos do Vasco, com rebaixamentos do Botafogo, o próprio Cruzeiro também, que foi outro que se tornou SAF. Ficou 3 anos na Série B. Exatamente. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, e é uma contradição, de certa forma, você ter pouca paciência com a SAF, já decretar que não dá certo no Brasil, seja em Vasco, Botafogo, Cruzeiro ou outro clube, diante de tanta paciência, né, tanto pano que as pessoas passaram aí para essas administrações amadoras. Né? E você disse bem, não podemos deixar de cobrar. Lógico. O Paulo Brax hoje é cobrado, sim, lá pelos caras dos Estados Unidos. Né? O Luiz Melo é cobrado, sim, pelos caras dos Estados Unidos. Porque, amigo, esses caras botam dinheiro e eles querem retorno. E retorno para eles é dinheiro e qualidade e título. O torcedor quer título, o torcedor quer jogador bom. O torcedor não quer lucro, mas quem bota dinheiro quer lucro. Lógico, não é isso. A cobrança eu acho que tem que acontecer, tem que ser sadia, mas dentro de um critério que a gente tem que adotar. Não é decretar que os caras vieram aqui para roubar os clubes, vieram aqui para só ganhar dinheiro, não querem saber de nada. Eu acho que é muito cedo para a gente falar isso, de certa forma até contraditório, como eu disse, em relação ao que já aconteceu aí no passado. O Vasco, por exemplo, o Wellington, eu não lembro. E acho que não deve ter acontecido na história. Outra coisa que a gente pode pesquisar mais à frente é o Vasco ter tido um investimento desse tamanho para o futebol. De 110 no início milhões? da temporada. Não teve. Você pode dizer, o Vasco fez grandes times. Óbvio, vários melhores do que esse que está aí atualmente. Mas não investiu isso. Mas está pagando até hoje. Exatamente. Tem dívidas desses times até hoje. Pois é, e é um outro ponto que a gente tem que entender das SAFs. Alguém vai dizer que nós estamos passando pano. Não, mas a verdade... Hoje foram feitos 110 milhões de investimentos em jogadores que você pode vender daqui a pouco, que faz parte do negócio, e obter lucro. É porque tem um outro lado que é difícil, a gente entende, porque tem a parte passional da torcida, né? O cara quer que... A parte política. O cara quer que o clube já contrate só estrela no primeiro ano e já seja campeão de novo. Só que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um vascaíno inclusive, e ele me deu um exemplo legal. Cara, o Vasco está doente e com uma doença grave há mais de 20 anos. Perfeito. Você não vai curar uma doença grave de 20 anos sem ter a condição de comprar o remédio para curar aquela doença, e você começou a tomar o remédio agora, aos poucos, em 3, 4 meses. E esse então, remédio diz o seguinte, você não pode comer isso, você tem que fazer isso. Tem restrições. Então acho que esse exemplo é um exemplo legal para a gente pegar, não só do Vasco, mas do Botafogo e do Cruzeiro aí, para a gente falar aqui do Brasil. Muito bem colocado por você. Para a gente terminar, o Vasco só tem uma competição, como tem o Cuiabá. A gente fez até esse levantamento aí, né? 12 times têm 3 competições, 6 times têm 2 competições, só o Vasco e o Cuiabá com uma competição. Qual que é o dever de casa do Vasco? São exclusivos do Campeonato Brasileiro, né? Expressão sua no site da Tupi. O dever de casa é fazer uma competição no nível acima do meio da tabela, beliscando de repente alguma coisa a mais. Para você, qual seria o lugar na tabela que, lógico, tudo a gente está falando antes da bola rolar. De repente o Vasco pode ser campeão. De repente o Vasco pode até estar brigando para não cair, mas você ficaria satisfeito com qual colocação antes da bola rolar? Acho que é fazer um campeonato digno, Wellington. Eu entendo também, de novo, vou falar, da parte passional do torcedor, que vai querer Libertadores, vai querer, como você disse, sonhar um pouquinho com o título, mas tem que ter pés no chão. Acho que não tem elenco. 7º, 8º lugar tá bom. Lógico que futebol tudo pode acontecer, até essa questão de exclusividade do brasileiro pode ajudar. O Vasco vai estar mais bem preparado fisicamente do que vários times. Claro que outros vão cair aí durante as próximas semanas na Copa do Brasil, isso é normal, é natural. Na Libertadores. Na Copa Sul-Americana. Aí vai pela Sul-Americana, o Sul-Americano só tem uma chance menor, né? Mas acho que se o Vasco conseguir um campeonato digno, como fez o próprio Botafogo, né, em boa parte do campeonato do ano passado, acho que já é algo a ser comemorado, porque, repito, além da questão da doença, tem outro exemplo que eu uso. O Vasco, o Botafogo, nesse ano, o Botafogo já começou a escalar. O Vasco está no fundo do poço. Estava no fundo do poço. E o poço é longo, é grande. Fundo. É fundo. Você não consegue escalar, sair lá do fundo e sair, né?
né? Do fundo você sair definitivamente do poço. Então demora um pouco. É isso mesmo, tem que ter uma Então paciência. a escalada tem que ser grande, então acho que um bom começo é meio de tabela para cima, já seria algo importante financeiramente, já seria algo importante para a confiança, né? Até credibilidade, né? O adversário, opa, não vou pegar o Vasco. O elenco que foi montado. Camisa tem, estádio tem, torcida tem. E tem a segunda janela, que vai ser muito importante. Essa é para mim que vai ser boa. Para o Vasco aspirar a algo maior um pouquinho do que a gente está projetando para o brasileiro, é necessário fazer também um investimento, de novo, um investimento para essa segunda janela, e dependendo do que aconteça nesses 13 primeiros jogos, né? Porque aí depois, já, a partir do 14º, já tem a possibilidade de um jogador que venha para essa segunda janela. Aí, fazendo um investimento maior, acho que o Vasco pode beliscar alguma coisa, mas é bom a gente lembrar, o campeonato esse ano está muito competitivo. É verdade. Eu que disse ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, eu aqui, é uma loucura isso aqui, porque eu estou sempre sendo caçado. Eu olho para trás, quem veio da Série B? Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Bahia. Então, são grandes clubes, então amanhã ou depois eu posso estar na Série B também. Amanhã tem que se virar com água santa para não virar água morna, água fervente, água envenenada. Faz parte, acho que é isso aí. Obrigado, Marco. Eu que agradeço, um abraço a todos. Valeu. Esse é Marco Vasconcelos aqui da Super Rádio Tupi. O que você acha do que nós conversamos aqui? Opine também, a gente quer ler a sua opinião aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, Wellington Campos FC. Dá o joinha, que é importantíssimo, se inscreva. Habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e espalhe com seus amigos no grupo do WhatsApp da família, do trabalho, da pelada, enfim, ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Deixa eu agradecer também a doutora Camila Paz, trabalho de harmonização orofacial, é uma ótima cirurgiã dentista te atendendo no 62 999 552392. Do Rio de Janeiro, Marco Vasconcelos e o Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tchau. Abraço, Marco. Valeu.